Com o professor Dr. Leonardo Esteves de Freitas, né? Ele é coordenador geral de governança e gestão do território, do Observatório de Territórios Sustentáveis e Saudáveis da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. É pós-doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Territorial na América Latina e Caribe, que é o Territorial da Unesp, e pesquisador associado ao Laboratório de Geohidroecologia e Gestão de Riscos da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Muito obrigada pela sua presença, sua disponibilidade. Vou passar aqui para você. Boa tarde a todos, tudo bem? Vou fazer uma apresentação aqui. A ideia é a gente trocar uma ideia, discutir bastante sobre esse projeto que eu sou um dos coordenadores. É um programa bem grande da Fiocruz, que trabalha com diversas comunidades tradicionais, junto ao Fórum de Comunidades Tradicionais, e trabalha fortemente também na discussão de segurança e soberania alimentar a partir de uma série de ações articuladas no território. Eu vou passar uma apresentação, talvez demore um pouco mais do que os 40 minutos habituais, mas qualquer coisa também podem perguntar e a gente vai discutindo e vai ter um tempo no final para uma discussão mais ampla. Tem muita coisa para falar, mas eu não vou apresentar tudo que tem para falar, porque são 14 anos de trabalho no território. Se eu for apresentar tudo, a gente enlouquece. Vocês estão vendo a minha apresentação? Sim, professor. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a situação das disputas territoriais das comunidades tradicionais do litoral sul de São Paulo, do Rio e norte de São Paulo, e como isso se relaciona na nossa prática do Observatório de Territórios Sustentáveis e Saudáveis da Bocaina, como isso se relaciona com uma discussão mais ampla de garantia dos territórios e, consequentemente, garantia de processos de segurança e soberania alimentar de comunidades tradicionais que habitam essa região. Eu vou falar um pouquinho sobre esse processo como um todo para vocês entenderem, mas antes eu vou tentar conceituar especialmente o que são comunidades tradicionais do ponto de vista brasileiro, né? Que comunidades são essas? Isso eu vou passar rápido, mas eu quero que vocês entendam o que é comunidades tradicionais, especialmente porque as comunidades tradicionais têm uma relação muito forte com os territórios onde vivem, e é impossível entender as políticas voltadas para ela, e mesmo as políticas de soberania e segurança alimentar para essas comunidades, sem compreender o que são essas comunidades. E também vou falar um pouquinho sobre tecnologias sociais, porque essas comunidades têm promovido, junto com diversos parceiros, a construção de tecnologias sociais que são fundamentais também para a soberania e segurança alimentar das mesmas. Então, eu vou falar um pouquinho isso antes de entrar efetivamente no trabalho, né? De que território eu estou falando? Eu estou falando de um território que fica entre os dois maiores estados do Brasil, São Paulo e o Rio, entre as duas maiores capitais, né? Para quem não sabe, o Rio, a cidade do Rio, são mais de 6 milhões de habitantes, e a de São Paulo, se eu não me engano, deve estar perto dos 12 milhões. É o lugar de maior produção econômica do país, é o lugar onde está a maior concentração de capital no país, e essa região é uma região muito procurada, de muito interesse para esse capital, tanto pelos grandes empreendimentos que existem, vocês vão ver, como pelo turismo. Então, é uma região onde tem muita pressão do capital e pressões políticas no entorno dela. E essas comunidades sofrem muito essa pressão. A gente está falando aqui, em verde, cada pedaço desse é um município, né? A gente está falando em Mangaratiba, Angra dos Reis e Paraty, no Rio de Janeiro, Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião e Ilhabela, em São Paulo. São mais de 200 comunidades tradicionais, a gente atua hoje diretamente em mais de 160, e são comunidades de basicamente 3 grupos. Indígenas, que são
Guaranis são grupos originários do território, que já estavam aqui antes dos portugueses chegarem, antes dos europeus chegarem. São grupos que se mantêm com sua tradição, obviamente, bastante alterada, bastante no contato com os europeus, mas são grupos originários. A gente tem também quilombolas, aldeias são 6, se eu não me engano. Nós temos quilombos. Para quem não sabe, os quilombolas são descendentes dos africanos escravizados que foram trazidos para o Brasil, e eles, a partir do momento que acabou a escravidão, eles permaneceram em seus territórios, e hoje tem uma legislação que garante esses territórios para eles. E os caiçaras são um povo, um grupo que ocupa o litoral do Brasil, lá do sul do Brasil, de um estado chamado Santa Catarina, até o Espírito Santo, e ele ocupa bem o litoral. Aqui está em azul, ocupa efetivamente as praias, e eles são descendentes dos negros, dos indígenas e dos europeus que tiveram aqui a miscigenação, e eles permaneceram. Tem várias características tradicionais, muitas dessas comunidades têm muito mais de 1 século, 2 séculos de ocupação desse território, e são esses 3 grupos que existem no território, e com eles que a gente tem trabalhado. Além deles, existem pescadores artesanais que não se consideram que as caiçaras, que também estão em meio a esses grupos. É importante de cara a gente entender o que são comunidades tradicionais, né? Eu falei em quilombolas, caiçaras e indígenas. Todos esses 3 grupos, eles são considerados pela legislação no Brasil como comunidades tradicionais. A gente tem um decreto de 2007 que instituiu a Política Nacional de Comunidades e Povos Tradicionais, que caracteriza esses povos, né? E acho que o principal é a ideia de que são grupos que têm uma cultura específica, que se reconhecem como pertencentes a esse grupo e, portanto, participam dessa cultura, que possuem uma forma de organização social específica própria deles e reconhecem essa forma como a forma legítima de se organizar socialmente, e que ocupam um determinado território e numa forte interação com os recursos naturais desse território. Essa interação das comunidades com os territórios, com os recursos naturais, ela é, inclusive, uma condição necessária para a reprodução cultural, social dessas comunidades. Então, a relação com o território é um traço fundamental dessas comunidades. E elas fazem isso a partir de conhecimentos ancestrais que dialogam hoje com conhecimentos modernos. Mas a gente tem uma série de conhecimentos ancestrais envolvida nessa relação com os recursos naturais e com o território que marcam essas comunidades. Portanto, quando a gente pensa no que diz o decreto e no que dizem diversos autores que estudam essas comunidades, e principalmente no que dizem as próprias comunidades, elas se caracterizam por ter um modo peculiar de se relacionar com seus territórios e com a natureza. Peculiar no sentido de que são próprios, são específicos daqueles grupos. Trabalham muito fortemente com mão de obra familiar, né? Eles, geralmente, a gente trabalha com pesca, eles trabalham com pesca artesanal, trabalham com agricultura de subsistência, utilizando mão de obra familiar. É muito comum que a estrutura familiar seja a base da estrutura produtiva. A gente tem tecnologias de baixo impacto ambiental sendo aplicadas nessas estruturas produtivas. Isso inclui diversos tipos diferentes aqui no Brasil de grupos. A gente fala dos indígenas, dos quilombolas e dos caiçaras que estão nesse território que a gente trabalha, mas a gente fala de ribeirinhos, a gente fala de seringueiras, a gente fala de marisqueiras, quebradoras de coco babaçu, e por aí vai. No Brasil a gente tem muitas, todas têm essa característica de uma ocupação histórica e de uma relação intrínseca com o território. Portanto, como fala aqui embaixo, o território
ele é o alicerce dos processos da reprodução física e cultural. Não é possível compreender essas comunidades e nem compreender como ela trabalha a questão da segurança e soberania alimentar sem compreender como ela se relaciona com seus territórios, porque é na relação com seus territórios, na relação produtiva, que ela tira seu sustento e que ela garante a sua soberania e segurança alimentar ao longo do tempo. Portanto, o território é a base para a reprodução social dessas comunidades. E aí a gente começa a ter uma situação bastante complicada no que diz respeito ao território que eu estou apresentando para vocês. Esse litoral sul e norte de São Paulo é um território em disputa, é um território lindo, é onde se constituiu no Brasil o primeiro patrimônio da humanidade misto, ou seja, cultural e natural, está nesse território. Ele envolve praias belíssimas, ele envolve baías belíssimas e ele envolve uma série de pressões sobre esse território. A gente tem hoje para esse território 2 projetos, grosso modo, tá? De forma geral, 2 projetos incidindo sobre eles que disputam esse território. 2 projetos de desenvolvimento. De um lado, um projeto que foi chamado recentemente pelo governo anterior de a busca pela Cancún brasileira. Queriam construir um projeto no mesmo modelo da Cancún, no México, aqui para esse território, que é um projeto baseado em tecnologias convencionais, as tecnologias que a gente conhece, comuns, em políticas, em empreendimentos econômicos extremamente excludentes, de modo geral, predatórios, tanto ambiental como socialmente, e um projeto que coloca as comunidades tradicionais e todas as comunidades vulnerabilizadas, não só as tradicionais, mas os pobres de forma geral desse território, numa situação subalterna para se tornar apenas força de trabalho para esse projeto. Esse é o projeto hoje hegemônico para esse território, é um projeto que vem sendo desenhado desde a ditadura militar no Brasil, na década de 60, ganhou muita força na década de 70, quando abriram a principal rodovia que cruza esse território, que é a BR-101, e ele vem se aprofundando. E ele tem impacto muito grande sobre as comunidades tradicionais. Ele desarticula essas comunidades e ele desterritorializa essas comunidades, Ele tira elas de seu território porque eles cobiçam os territórios dessas comunidades. E isso tem um impacto muito grande na reprodução social dessas comunidades e na segurança e soberania alimentar delas, porque na medida em que eles são desterritorializados, eles perdem suas práticas que garantem a soberania e a segurança alimentar, geralmente são expulsos para periferias das cidades, onde eles não têm a menor garantia de emprego, de trabalho, não conseguem manter suas práticas culturais e sociais e se tornam vulneráveis do ponto de vista da segurança e soberania alimentar. Mas tem outros projetos rodando no território e o que eu vou falar é um pouco desse outro projeto. É um projeto baseado em tecnologias sociais inovadoras, eu vou discutir um pouquinho o que são, que busca fomentar arranjos políticos e institucionais territorializados e inclusivos, promovendo o protagonismo dessas comunidades e trabalhando junto com essas comunidades para construir um processo que garanta sua soberania e segurança alimentar e seus direitos territoriais. O primeiro projeto é hegemônico, e o segundo a gente chama de contra-hegemônico. Ele vai contra o que é a força, porque o capital é hegemônico nesse território, e o projeto que a gente tem discutido e que a gente tem tocado, ele vai contra e tenta construir uma nova lógica para esse território. Ele avançou porque se de um lado as práticas territoriais das comunidades tradicionais estão sendo destruídas por um projeto hegemônico, por outro a gente tem um projeto contra-hegemônico que está trabalhando justamente na recuperação dos saberes e práticas, buscando reorganizar seus modos de vida, aliar esses modos de vida a novos saberes, a saberes científicos e construir novos saberes a partir do diálogo de saberes científicos e saberes tradicionais. E, com isso, garantir o território dessas comunidades, entrar com força nessa disputa, não é porque a gente é contra-hegemônico e está falando
disputando com o poder hegemônico que a gente não pode ser organizado, pelo contrário, a gente tem tentado se organizar e avançar justamente nessa disputa. E, com isso, a gente tem conseguido, apesar de todos os problemas, de todas as dificuldades, muitos avanços. E tem sido central para esse processo o FCT, que é o Fórum de Comunidades Tradicionais de Angra dos Reis, Paraty, Ubatuba, que é um movimento social que articula as comunidades quilombolas, caiçaras e indígenas desse território. O FCT tem trabalhado contra essa realidade hegemônica, né? O FCT ele se associou à Fundação Oswaldo Cruz, que é uma fundação de Estado do governo federal brasileiro, com uma longa tradição, que tem mais de 120 anos, com uma longa tradição de atuar junto com o povo, digamos assim, com movimentos sociais, e junto com o Fórum de Comunidades Tradicionais, a gente construiu o que a gente chama de OTSS, que é o Observatório de Territórios Sustentáveis e Saudáveis, da Bocaina, que é a região que a gente está. E a gente tem gerado conhecimento crítico e tecnologias inovadoras em conjunto a partir desse diálogo, justamente para garantir o território dessas comunidades e suas práticas sociais. Então, a gente considera que o observatório ele é uma estratégia do Fórum na disputa pela manutenção dos seus territórios, né? Porque entendendo que esses territórios e os seus modos de vida são a base da garantia da soberania e segurança alimentar. Mas, afinal, o que é o Observatório de Territórios Sustentáveis e Saudáveis da Bocaina? Um minutinho. Quem somos, né? Na verdade, a gente é um espaço que junta técnica e política para gerar conhecimento crítico. Como eu disse, a partir do diálogo entre conhecimento científico e tradicional, buscando desenvolver estratégias que promovam sustentabilidade, saúde e os direitos territoriais para o bem viver das comunidades tradicionais, entendendo que isso é a única forma de garantir seus direitos. Sem garantir os direitos territoriais, a gente não garante os demais direitos dessas comunidades. Ele é uma parceria da Fiocruz com o Fórum de Comunidades Tradicionais, né? Um programa institucional da Fundação Oswaldo Cruz, um programa que iniciou suas primeiras ações, ainda nem era um programa, em 2009, no território, nesse diálogo com o Fórum, e que hoje ele é um programa institucional extremamente estruturado, com mais de 150 pessoas atuando. A gente atua no maior remanescente do bioma Mata Atlântica conservado entre os estados do Rio e São Paulo, como eu mostrei, onde abrigam aquelas comunidades que eu mostrei para vocês. No sítio, esse em amarelo aqui, é o que hoje é o único sítio do patrimônio ambiental mundial, um patrimônio mundial misto do Brasil e um dos poucos patrimônios mistos vivos do mundo, onde as pessoas vivem e continuam suas práticas. E esse título, eu particularmente trabalhei na construção do dossiê que transformou essa região e foi aprovada pela Unesco como patrimônio mundial, e o principal elemento é justamente a relação das comunidades tradicionais existentes com a natureza. Isso é o diferencial em relação aos demais lugares do mundo. São 3 etnias se relacionando hoje ainda de uma forma muito peculiar com a natureza e garantindo seus direitos a partir dessa relação, inclusive seus direitos ligados à soberania e segurança alimentar. Isso é que deu o título de patrimônio mundial para esse ambiente. Também é uma área com muitos conflitos com áreas protegidas, né, o que a gente chama de unidades de conservação no Brasil. Essas áreas protegidas impedem, muitas vezes, a pesca artesanal, a criação de roças por parte das comunidades. Isso gera um conflito muito grande, e como vocês veem, tem vários tipos de unidade de conservação que se sobrepõem aos territórios dessas comunidades, e a gente tem dialogado e promovido o diálogo entre as unidades de conservação que são do Estado brasileiro, ou são do Estado brasileiro, sejam municipais, sejam estaduais, sejam federais, elas são do Estado, e a gente tem promovido o diálogo, entendendo que, na verdade, as comunidades tradicionais têm um papel fundamental de conservação
ambiental nesses territórios. Inclusive, não à toa, elas estão aí há centenas de anos e esse é um dos territórios mais bem conservados. E esse diálogo tem avançado muito, tem muitos conflitos de sobreposição, mas é um processo bastante interessante que, inclusive, hoje a gente consegue fazer roças, pesca em áreas de proteção integral dessas unidades com anuência e concordância e diálogo com as próprias unidades, o que é um avanço muito grande do nosso trabalho. Mas ainda assim é um território marcado por muitos e muitos conflitos. Aqui a gente tem uma estrada federal, algumas estradas, mas uma que corta, que é essa daqui, ó, BR-101, ela corta o território inteiro até aqui, está sendo duplicada nesse momento, então está impactando muito fortemente as comunidades. A gente tem uma usina nuclear, a gente tem extração de petróleo do pré-sal aqui, com uma extração muito forte que está impactando muito esses municípios aqui, todos os municípios da região, mas fortemente esses aqui. E a gente tem um processo de especulação imobiliária gigantesco, com grandes empreendimentos imobiliários e turismo de massa extremamente predatório, que tem destruído diversos territórios das comunidades tradicionais e expulsado essas comunidades de seus territórios. A gente trabalhava em 3 comunidades, 3 municípios, foi para 7, e a gente tem conseguido avançar e ampliar o nosso trabalho aqui. O trabalho envolve diversas frentes, inclusive artesanato, todas articuladas. A gente não trabalha, então a gente trabalha com turismo de base comunitária articulado à agroecologia, ou seja, faz um roteiro turístico numa comunidade, come no restaurante da comunidade que compra de outras comunidades ou de próprios membros dessa comunidade produtos agroecológicos, e por aí vai. Então é um processo bastante articulado, que envolve diversas gerações, que tem protagonismo. A gente tem buscado, no próprio fórum, protagonismo dos jovens e das mulheres nesse processo, e tem dado bastante resultado. A gente trabalha com diversas frentes, inclusive 2 que dialogam diretamente com questão de soberania e segurança alimentar, a de agroecologia e de pesca artesanal, mas todas, de uma certa forma, dialogam com isso. Na medida em que a gente faz cartografia no território, a gente entende onde estão as áreas de uso, onde estão as áreas de plantio, onde essas comunidades que produtos florestais elas usam. Então, a gente tem um trabalho bastante articulado que, como um todo, busca garantir os direitos dessas comunidades, inclusive de segurança e soberania alimentar, mas tem dois grupos de ações que dialogam diretamente com isso. A gente tem feito trabalho direto com as comunidades. Na pandemia, a gente fez um trabalho muito forte de diálogo com elas, e a gente não atua sozinho, tá, gente? É fundamental entender isso, porque senão parece que Fórum e Fiocruz dão conta do processo e não dão. Inclusive, a Unesp, onde hoje eu faço pós-doc, ela é um parceiro preferencial. A Unesp e a UF hoje são os 2 parceiros principais desse processo, mas a gente tem uma série de parceiros que dialogam com a gente, sejam com financiamento, sejam com apoio político, sejam de diversas naturezas. Nada disso a gente consegue fazer sozinho. E, antes de mais nada, é importante, ao final dessa apresentação do Observatório, entender que, como a gente atua, né? Eu acho que o principal desse processo é que, quando a gente fala em ecologia de saberes, na construção de conhecimentos a partir do diálogo entre saberes tradicionais e científicos, isso, dentro do Observatório de Territórios Sustentáveis e Saudáveis, ele se reflete na própria prática do diálogo. Então, a gente tem pesquisadores comunitários e pesquisadores acadêmicos no mesmo pé de igualdade, tanto do ponto de vista de terem poder de decisão. Então, a coordenação geral do projeto é formada por um coordenador acadêmico e por um pesquisador também coordenador comunitário, e todas as coordenações do observatório a gente tem a mesma situação. Além disso, a gente comprou uma briga interna dentro da Fiocruz para que as pessoas que são... Essa briga ainda está rodando, mas a gente já ganhou vários rounds, para que os comunitários sejam remunerados da mesma forma que os acadêmicos, porque, historicamente, quem recebe valores maiores são aqueles que são mestres, doutores, formados e tal,
Mas se a gente quer trabalhar a lógica de dar a mesma importância como a gente dá para os saberes tradicionais e saberes científicos, isso não faz o menor sentido. Como assim? Só porque eu sou doutor, eu recebo mais do que o Vaguinho, por exemplo, que é meu coordenador, e que não é escolarizado da mesma forma, mas que tem uma série de saberes tradicionais que são tão importantes quanto os saberes científicos. E a gente tem conseguido elevar a remuneração e chegar aos mesmos níveis apesar de ser uma briga interna na instituição, a gente tem conseguido fazer isso. A gente tem conseguido que tanto indígenas quanto caiçaras e quilombolas estejam no colegiado de coordenação, que é o colegiado que gere esse processo como um todo. A gente tem trabalhado fortemente em todos os processos, tentando uma equidade entre pesquisadores e acadêmicos, entre pesquisadores acadêmicos e pesquisadores comunitários. Hoje a gente tem cerca de 150 pessoas, das quais a gente deve ter umas 85 pesquisadores acadêmicos e uns 60, 65 pesquisadores comunitários. Já foi igualitário, recentemente a gente teve um aumento de acadêmicos, mas a gente trabalha o tempo inteiro buscando paridade nisso. Então essa é a estrutura do Observatório de Territórios Sustentáveis e Saudáveis, e dentro desse observatório a gente construiu o que a gente chama de incubadora de tecnologias sociais. O que é isso? Eu vou falar um pouquinho. Por quê? Porque a gente, no diálogo com o território, com as comunidades, a gente foi entendendo que as próprias comunidades têm uma série de ações e de organizações comunitárias, e de atividades e de núcleos familiares que são a base produtiva dessas comunidades e, ao mesmo tempo, a base de reprodução social dessas comunidades. E que a garantia da soberania e da segurança alimentar delas e dos seus direitos, de forma geral, passam pelo fortalecimento dessas organizações, desses grupos que garantem a reprodução social dessas comunidades. Então, como fortalecer esses grupos, essas organizações, essas atividades produtivas que existem no território? A gente construiu a ideia de criar uma incubadora de tecnologias sociais, um instrumento para fortalecer a vida dessas comunidades. Essa incubadora hoje, ela busca identificar no território essas ações que existem, esses grupos que existem dentro dessas comunidades, articular, avaliar como eles se integram, quais as relações que têm e fortalecer esse grupo a partir dessa ideia de ecologia de saberes. Mas para entender a incubadora de tecnologias sociais, é preciso primeiro entender o que são tecnologias sociais, né? Eu acho que isso é fundamental, porque foi a partir do entendimento e do fortalecimento dessas comunidades e da construção de tecnologias sociais junto com esses grupos que a gente tem conseguido fortalecer essas comunidades internamente, fortalecer essas comunidades no diálogo para fora com o Estado brasileiro, com o capital, nas disputas territoriais e, consequentemente, garantir seus direitos e fortemente os direitos de soberania e segurança alimentar. Né? Então é importante entender o que são tecnologias sociais. A gente sabe que as tecnologias convencionais geralmente têm sido apontadas como alternativa para sanar os problemas ambientais e sociais do mundo. Né? Se a gente falta alimento, tem que produzir mais. A geoengenharia pode ajudar mais, a economia verde pode ajudar mais. E o que a gente tem visto ao longo do tempo é que isso não é real. Né? A gente tem um nível de produtividade altíssimo, mas a gente uma forma de produzir altamente impactante do ponto de vista ambiental e altamente excludente do ponto de vista social, e que está gerando diversos problemas, sendo um elemento principal para os problemas relacionados ao aquecimento global. Né? Então, claramente, a tecnologia convencional, por mais que ela evolua, ela não resolve um problema. Meio século depois do nascimento do movimento ambiental moderno, todos os problemas sociais parecem exigir não políticas, mas sim soluções tecnológicas. É assim que são apresentados para nós. E a gente discorda disso claramente. A gente considera que os problemas ambientais eles não são de ordem tecnológica, eles são principalmente de ordem política.
em que o seu enfrentamento dos problemas ambientais e sociais depende de uma mudança na lógica, inclusive, da produção tecnológica, que a tecnologia não vai resolver esses problemas. E aí que entra a tecnologia social. Já a gente não pode atribuir às tecnologias convencionais a solução para os problemas, como eu disse, porque eles são problemas do modelo de desenvolvimento. Eles não são problemas da existência ou não de tecnologias. Não é produzindo mais alimento. Como é que adianta? A gente já produz alimento para mais do que toda a população mundial? O problema está na distribuição, está na forma que se organiza o sistema, né? Então, a gente considera, dentro do observatório, e diversos pesquisadores, mundo afora, que, ao contrário, as tecnologias hegemônicas hoje existentes, elas têm papel central na manutenção da situação de hoje, de problemas de soberania, de fome no mundo, de miséria, de concentração de renda, de dificuldade de garantir segurança alimentar e soberania alimentar para grande parte da população, e que não é fortalecendo essas tecnologias que a gente vai resolver os problemas ligados à inclusão social e ao nosso modelo de desenvolvimento. A gente tem que partir de novos modelos, porque isso tem a ver com o modo de produção capitalista, que inclusive conseguiu se legitimar com a ideia das tecnologias sendo sempre algo, a técnica e a ciência, sendo sempre algo que vai resolver os problemas do mundo, mas quando você vai olhar a fundo, na verdade o que legitima é a própria organização social que ela organiza, que o modo de produção capitalista organiza, que subalterniza uma parte da população e impede que ela tenha expansão da sua autonomia, impede que ela tenha processos autônomos de produção, de reprodução social, porque eles são subalternizados a essa lógica de produção capitalista que é muito centrada na ciência e na técnica. E a ideia das tecnologias sociais é mudar esse processo, né? A gente acredita que para ter um processo de desenvolvimento que realmente garanta a segurança e soberania alimentar, que garanta o direito de toda a população mundial, ele tem que ser primeiro emancipatório, ou seja, construir autonomias, as comunidades decidirem e praticarem seu modo de produção e consumo de acordo com a sua autonomia. E é importante também desenvolver políticas e tecnologias inovadoras que foquem na sustentabilidade e na inclusão social, o que a gente chama de tecnologias sociais. Então, as tecnologias sociais, elas são, acima de tudo, produtos, técnicas ou metodologias que são replicáveis, que elas podem ser usadas em outros territórios, mas que são desenvolvidas em contato e integração com as comunidades e que representam soluções efetivas para os problemas específicos dessas comunidades e que geram transformação social, né? Elas não são criadas fora para vir de fora criar soluções para essas comunidades que têm se mostrado inviáveis. Elas são produzidas com as comunidades, no diálogo com essas comunidades, para resolver problemas concretos. E quando a gente vai além dessa questão, dessa definição, a gente começa a entender que ela tem que estar adaptada a pequenos produtores e consumidores de baixa renda, senão não adianta. O que adianta eu ter uma tecnologia que só os ricos podem ter, ou que os produtores ficam refém do grande capital? Ela não pode promover uma forma capitalista de controle, né, segmentar, hierarquizar. A gente tem que trabalhar com empreendimentos cooperativados, de agricultura familiar, processos que não são controlados pelo capital. Tem que atender às necessidades humanas. Como diz o slogan do Fórum do Movimento Social, o mundo não é um produto, a gente tem que trabalhar com valor de uso e não valor de troca. São tecnologias que incentivam o potencial e a criatividade de produtores e que fortalecem os empreendimentos de natureza não capitalista. Isso são as tecnologias sociais que com essa lógica que a gente trabalha para fortalecer as comunidades tradicionais, construindo tecnologias sociais junto com elas. Essa é a base da incubadora de tecnologias sociais do Observatório. Ou seja, a gente parte da ideia de mudar a lógica de uma transferência de tecnologia, como se fala hoje, de quem sabe para quem não sabe, com a construção de conhecimento e tecnologia juntos, porque todos sabem. E a ideia é envolver todos os indivíduos nesse processo, todos os indivíduos focados na discussão, porque aí eles podem se apropriar no fazer, na praxis, eles podem se apropriar da tecnologia. E para isso a gente construiu um incubador de tecnologias sociais do Observatório.
Foi um processo bastante complexo, gente. Quando a gente mostra no PowerPoint, o mundo é todo cor-de-rosa, né? É tudo lindo, é tudo fácil, mas na verdade não foi. É um processo ainda em construção, é um processo conflituoso, que tem conflito entre comunidades e pesquisadores, tem conflito interno nas comunidades, tem conflito interno na própria equipe como um todo, porque o mundo é assim, né? O mundo não é cor-de-rosa, o mundo ele envolve, mas tem sido um avanço muito grande ao longo do tempo. A gente, desde 2009, discute isso, mas desde 2013 a gente busca fortalecer os empreendimentos a partir dessa ideia de incubadora de tecnologias sociais, né? A gente partiu dos princípios da economia solidária para construir essa incubadora. Muitos deles eu apresentei acima, né? E principalmente a ideia do bem viver, de que o mundo não é um produto e que a gente trabalha articulando comunidades e populações vulnerabilizadas em busca de processos produtivos e econômicos que fortaleçam o conjunto das comunidades a partir de uma ideia cooperativa e não de uma ideia de disputa entre os empreendimentos. E a gente definiu com base nessa ideia, a gente definiu algumas premissas que têm garantido que a gente atue nessas comunidades, fortalecendo elas e garantindo em larga escala para dentro dessas comunidades soberania e segurança alimentar, né? A gente tem um processo de identificação e articulação das agendas que vêm das comunidades, das agendas que vêm do território. A gente busca não impor agendas construídas na academia ou construídas dentro do projeto, sempre em diálogo com as comunidades. E, com isso, desenvolver essas tecnologias sociais, os saberes, nesse diálogo, com metodologias participativas, interdisciplinares, mas que também tenham parâmetros técnicos muito claros. Não adianta apenas a gente desenvolver as tecnologias e não poder monitorar, criar indicadores, saber se as coisas estão funcionando e validar isso a partir de diversas lógicas, o que a gente chama de validação multicêntrica, nas próprias comunidades, no fórum de comunidades, dentro do observatório, dentro do poder público, a gente poder ter processos de monitoramento e validação dessas tecnologias que estão incidindo sobre o território a partir de vários olhares, né? De forma geral, hoje, a incubadora de tecnologias sociais, ela articula, qualifica e busca consolidar esses empreendimentos comunitários. Existem muitos coletivos, familiares, a gente tem trabalhado com isso e fortalecendo muitos dos empreendimentos que se articulam com geração de trabalho e renda e com soberania e segurança alimentar, particularmente a partir desses 4 eixos: agroecologia, turismo de base comunitária, que é um turismo que as próprias comunidades são protagonistas desde da produção desse turismo até a venda desse turismo, essa é a nossa ideia, comercialização, pesca artesanal e saneamento ecológico. Então, a gente tem procurado articular esse conjunto de saberes para produzir tecnologias nos territórios. Então, hoje, se a gente for definir um objetivo da incubadora de tecnologias sociais, é ampliar, fortalecer e viabilizar os arranjos produtivos populares existentes nas comunidades tradicionais, a partir de processos, e aí eu acho que vai um pulo do gato. Processos políticos são fundamentais, porque quando a gente fala em tecnologia, geralmente se esconde os processos políticos, quando, na verdade, a própria opção por utilização de determinada tecnologia é uma opção política. Então, a gente faz o contrário, a gente quer construir os diálogos políticos, mostrar que isso está envolto em disputa territorial, em disputa políticas diversas. A gente trabalha com processos de educação popular e desenvolvimento e fortalecendo a autonomia e a autogestão das comunidades, né? A gente busca consolidar e desenvolver tecnologias sociais, fortalecer as associações e empreendimentos comunitários, fortalecer a capacidade de gestão desses empreendimentos e de governança, ou seja, de articulação de como se governa os territórios e esses empreendimentos, e fomentar, acima de tudo, o desenvolvimento local. É isso que a gente tem feito nessa incubadora. Particularmente, a gente tem trabalhado com 5 etapas para construir o fortalecimento desses empreendimentos comunitários e familiares, né? Um diagnóstico do que ele produz, das suas características, constrói-se um plano de trabalho para apoiar esses processos em articulação com os demais processos produtivos existentes, desenvolve essa assessoria, né? Ajuda nesse processo, melhorando venda, melhorando produção, melhorando o que for possível a partir do diálogo de saberes. Novamente, claro, o pessoal que está lá na ponta sabe muito,
A gente vem a associar e não trazer um novo saber como se fosse hegemônico. Mas a gente tem um processo também de avaliação desses processos de incubação e depois o ideal é um processo de desincubação, que aqueles empreendimentos se tornem independentes, já tenham gerando soberania e segurança alimentar no território, já estejam garantindo mais fortemente os direitos, geração de renda, e eles possam seguir independentes, mas não 100% independentes, porque a gente sempre busca manter a articulação desses empreendimentos com outros empreendimentos existentes, então a gente permanece no território, mantendo o diálogo e fortalecendo a articulação desses empreendimentos. A gente trabalha naqueles 4 itens que eu falei para você, turismo com base na economia solidária, o TBC, agroecologia, saneamento e pesca artesanal. Eu não vou abordar todos, que a gente não tem tempo, vou falar apenas de algumas coisas que a gente fez na área da agroecologia, que são muito importantes, né? Porque a agroecologia tem sido um cerne desse processo, porque o território trabalha muito, territórios tradicionais trabalhavam com agricultura, muitas vezes sustentável, mas a gente, por volta do início dos anos 2000, uma série de pesquisadores veio trabalhar no território e trouxe a lógica da agroecologia. E isso casou muito bem com a produção. Imagina, como eu falei, isso são áreas de unidades de conservação, são os principais remanescentes florestais da Mata Atlântica, e a agroecologia geram processos de produção de baixo impacto. E aí ele casou muito com os saberes tradicionais e a gente pôde começar a trabalhar fortemente isso, aprofundando os laços entre as dimensões agrícolas que já eram do território com as ecológicas, sociais e econômicas, o que está em consonância com a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica do Brasil. Então, ele se articulou muito bem, a gente tem tido grandes sucessos, né? A gente construiu, por exemplo, um projeto gigantesco que não foi implementado, porque no governo passado ele foi tirado. A gente está discutindo agora com o governo atual implementar. A gente construiu com mais de 19 comunidades, com 365 pessoas, o que seriam as prioridades dela. Várias prioridades a gente já implementou a partir de outros recursos, mas a gente avançou muito, isso virou um plano para o território de agroecologia. A gente tem um banco de tecnologias sociais que está sendo aperfeiçoado agora, que foi construído com as comunidades, que traz uma série de produtos de agroecologia e permite um mapeamento das ações de agroecologia no território. A gente hoje trabalha com uma lógica numa aldeia e num quilombo, da construção de planos territorializados agroecológicos, né? Planos agroecológicos territorializados, que ele mapeia todas as ações no território e fortalece, em vez de a gente trabalhar empreendimentos individualmente a partir daquela lógica de incubação, a gente trabalha o conjunto de empreendimentos territorializados naquele território, então no quilombo do Campinho, na aldeia Itachi, todas as famílias que atuam, a gente tem fortalecido desde a produção até a comercialização. A gente ajuda essas comunidades a colocarem seus produtos no Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é uma renda muito importante, a colocar nos mercados, a pensar em mecanismos de comercialização a partir desses planos agroecológicos. A gente tem atuado em 2 comunidades e estamos entrando numa 3ª comunidade nisso. A gente tem apoiado diversos mutirões agroecológicos de plantio tradicional em aldeias indígenas, mas hoje a gente avançou já para comunidades caiçaras. A gente está em 7 comunidades caiçaras, e esses mutirões são muito importantes, porque, se de um lado eles permitem o plantio dentro das comunidades e muitas vezes retomam o processo de plantio, por outro, eles fortalecem a troca, porque vai gente de várias comunidades e aí você vai fortalecendo a rede agroecológica. A gente apoiou o fortalecimento de uma associação de bananicultores lá em Ubatumirim, Ubatuba, fundamental, que produz não só banana, mas produz diversos produtos fundamentais para alimentação escolar. Então a gente tem garantido soberania e segurança alimentar interna para essas comunidades, mas também produtos de qualidade para alimentação escolar, né? A gente hoje integra a Articulação Nacional de Agroecologia, a Articulação Estadual de Agroecologia. A gente tem trabalhado para construir encontros de agroecologia que formam redes. A gente construiu 2 no território. A gente apoiou o Fórum de Comunidades Tradicionais na resposta à pandemia, porque quando chegou a pandemia, esses processos foram extremamente desarticulados. A gente fez uma campanha que entregou para mais de 7 mil famílias cestas básicas, boa parte, mais de 19 toneladas de produtos dessas cestas básicas foram produtos agroecológicos,
não era possível só produtos agroecológicos para um número desse de famílias. A gente fez 6 entregas para mais de 7 mil famílias. Não tinha produto agroecológico suficiente para isso, mas mais de 19 toneladas de produtos agroecológicos e, se eu não me engano, 7 toneladas de pescado artesanal entraram nessas cestas. Então a gente conseguiu fazer um processo e isso permitiu articular essas comunidades e fortalecer, por um lado, a soberania e segurança alimentar de comunidades isoladas pela pandemia, que as pessoas estavam passando fome em graus extremamente elevados. Por outro, fortalecer a produção dessas comunidades que trabalham com agroecologia e pesca artesanal, tendo um processo de ganha-ganha dos dois lados, da produção e da segurança e soberania alimentar para quem recebe esses materiais. Foi muito interessante, tanto que a gente vai estar ampliando essas campanhas por conta dos desastres que a gente teve agora socioambientais no território. E a última coisa que a gente fez foi um grande curso EAD, que a gente formou mais de 70 pessoas, curso de educação à distância, em agroecologia, com uma parte à distância, mas depois paralelamente, a gente fortaleceu várias iniciativas de agroecologia no território, produção agroecológica, construção de viveiros, e levou depois os alunos desse curso para conhecer essas atividades, usando essas atividades de agroecologia que foram fortalecidas com recursos do curso, como um material didático para o próprio curso. Isso foi um sucesso muito grande, eram 90 alunos, 70 se formaram, e a gente construiu, hoje tem um curso montado que a gente deve dar novas turmas devem estar por aí. Fizemos parte de um projeto internacional com a própria Unesp, que está disseminando esse conjunto de atividades em vários países da América do Sul, e fizemos parte de uma pesquisa para entender o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Essas são algumas das ações que a gente fez, além do apoio direto à comercialização com feiras e tal, que a gente tem apoiado no território. Basicamente era isso. Acho que eu já falei demais, dei uma corridinha no final, porque eu achei que senão a gente ficaria sem tempo para discutir. Mas, basicamente, esse é o processo do observatório, como ele tem atuado para fortalecer essas comunidades e a partir daquela lógica. As comunidades vivem nos seus territórios, elas dependem do seu território e elas só conseguem manter sua reprodução social e garantir sua segurança e soberania alimentar, garantindo seus modos de vida e seus territórios. E é nisso que a gente trabalha desde que o observatório foi construído. Oi, boa noite, tudo bem? Eu me chamo Valesca, eu não sei nem por onde começar, esse assunto me interessa muito. Eu sou daqui de Mangaratiba, né, desse território, e sou caiçara, né, na verdade, assim, o local mesmo da onde eu sou. Pouquíssimas pessoas ainda mantêm os hábitos, né? Muita coisa se perdeu e a gente não tem um reconhecimento, assim, como grupo mesmo, né? Como essa comunidade tradicional. A minha família, por exemplo, a minha avó, ela nasceu numa ilha, né? Meus bisavós eram dessa ilha, ela nasceu nessa ilha. E quando uma mineradora, uma multinacional, se instalou nessa ilha, eles foram retirados de lá e foram ocupar o litoral, né? A parte ribeirinha ali. E, assim, daí só foi perdendo o território, foi perdendo os costumes, as características. Eu peguei muita coisa ainda, agora na minha vida adulta, pouca coisa a gente consegue manter, e eu sinto muita falta. É uma coisa que dói, sim, ver. E tem muitas mansões agora construídas onde era esse território, né, que eu estava falando que foi ocupado quando eles tiveram que sair da ilha. Eu ainda cheguei a pegar alguns costumes culturais, de lazer também, como o jogo de malha, pratos típicos a gente ainda mantém, né? Eu sou nutricionista, então eu faço questão pelo menos de manter essa parte alimentar, né? Cultural. Mas a gente perdeu muita coisa e eu queria saber como que a gente faz para poder ter esse reconhecimento. Era uma coisa que eu estava buscando junto com a Associação de Moradores, a gente estava tentando revitalizar essa Associação de Moradores para ser pelo menos um grupo organizado para tomar frente e tentar
requerer, né, ter voz e requerer outras coisas em cima disso, desse reconhecimento de comunidade tradicional. Então, Valesca, assim, essa sua pergunta parece simples, mas ela é bastante profunda e bastante complexa. Primeiro, eu não entrei muito nisso, porque era milhões de coisas, mas esse processo que você descreveu de expulsão das comunidades tradicionais é o processo padrão nesse território, tá? Sempre elas foram expulsas, a partir do interesse do capital, elas foram expulsas de vários de seus territórios, particularmente as comunidades caiçaras, porque elas ocupam o litoral, as praias, né, onde se tem o maior interesse. Em alguns lugares elas foram só expulsas, em outras essa expulsão se deu pela compra, em outras foram tiradas, em outras foram a partir do assassinato mesmo, daquelas que não queriam ir embora. Temos todos os casos. E o seu caso, ele é triste, mas ele é o caso da sua avó, né, é o mais do mesmo do que ocorre aqui, infelizmente. Quanto o reconhecimento, primeiro, assim, existem várias formas. Os caiçaras têm um problema de eles não terem um mecanismo legal de garantir seu território. Os indígenas têm demarcação de território, os quilombolas têm demarcação de território, os caiçaras não têm. Mas quanto ao reconhecimento como caiçara, esse reconhecimento tem que ser um auto-reconhecimento da comunidade, né? A comunidade tem que se reconhecer como caiçara, entender que ela tem práticas, que ela tem um histórico, ela tem uma ocupação histórica, uma série de laços. À medida que isso for feito, assim, ela já pode ser considerada uma comunidade tradicional. Aí, começar a pensar em discutir políticas públicas específicas. Por exemplo, a gente tem dois projetos rodando no Observatório, o Projeto Redes e o Projeto Povos, que são voltados, são decorrentes de políticas públicas, ou seja, do licenciamento ambiental. Um deles, a gente está construindo um programa de educação ambiental e uma rede socioambiental para o território, que inclui algumas comunidades de Mangaratiba, e a gente trabalha nessas comunidades, e no outro projeto a gente está fazendo um mapeamento dessas comunidades a partir do olho das comunidades, o que elas usam, quais são, para que elas possam mostrar suas práticas e, no caso de impacto sobre essas práticas, elas serem indenizadas. Então, assim, a partir do momento que essa comunidade internamente se entenda como comunidade caiçara, ela pode começar a reivindicar no Ministério Público, dos governos, o direito a essas políticas públicas. Mas o primeiro passo é vocês se considerarem caiçaras, né? Entenderem, porque muitas dessas comunidades não se consideram. Essa é uma disputa política que envolve o entendimento dessa ancestralidade da comunidade. Não sei como é na sua comunidade, qual o nome da sua comunidade? É Junqueira. Desculpa, no Rio? É um bairro que fica... Junqueira. É um bairro que fica bem de frente ao terminal da Vale de exportação de minério. Pega ali a Ilha da Guaíba, Guaibinha fica de frente para o Marambaia, próximo àquelas ilhas ali de Itapuruçá, da visão marítima ali. Entendi. Mangaratiba é um município que tem poucas comunidades que se identificam como caiçaras e que estão nessas políticas públicas. Porque aqui realmente não tem um interesse político para isso. O quilombo da Manabá. Mas o principal é a gente conseguir vocês terem essa... Oi? Né? Então essa é uma discussão política interna na comunidade antes de qualquer coisa. Depois, se puder voltar um pouquinho, você falou, professor Leonardo, você falou assim, o principal é a gente conseguir, e aí falhou. Que a comunidade se reconheça, porque se a comunidade não se reconhece, não cabe a quem é de fora da comunidade dizer o que ela é, né? Isso eu acho que é um ganho político, a partir do momento que a própria comunidade se reconheça como caiçara. Então, eu acho que essa é uma discussão interna da comunidade. Uma primeira discussão. Caso ela se reconheça, aí sim eu acho que a disputa pelas políticas públicas começa a ser importante. Sim, entendi. Então a gente está caminhando para isso, né? Porque realmente esse sentimento de pertencimento, ele
foi embora, né? Está indo embora. Os mais antigos estão partindo, né? Com essa pandemia a gente perdeu muita gente, né? Com esse sentimento de pertencimento, com essa questão da ancestralidade, que mantinha viva ainda muita parte da cultura. Esse ano, a gente já iniciou o ano perdendo também algumas pessoas idosas ali da comunidade, e acabou que virou um local que tem uma exploração turística que não tem retorno para o local, é aquela exploração, né, que com o arco metropolitano. Então, vem muita gente da Baixada, né, vem pessoal de outras regiões do estado. Eles já trazem tudo, eles não fortalecem o comércio, eles não sabem nem na verdade, quem é a comunidade ali, né? Então, em Mangaratiba, como você bem comentou, professor, a gente aqui não tem um histórico de políticas públicas que valorizem isso. A gente tem, sim, bastante comunidade aqui, mas o sentimento é tradicional, mas o sentimento de pertencimento, ele não foi cultivado, ele não foi ensinado, não foi valorizado. Então, tem que fazer toda essa desconstrução. É um trabalho difícil até. Aqui a gente tem a Restinga da Marambaia, né, que tem os remanescentes de quilombola, tem mais outros 2 quilombos, que é o Santa Justina e Santa Isabel. Eu não sei se o senhor chegou a mapear, a entrar em contato com esses 2 quilombos. Temos também assentamento, né? Temos dois assentamentos, duas comunidades que são da agricultura familiar, que lutam a beça para conseguir fornecer alguma coisa para o PNAE, e é uma política, como o senhor muito bem relatou, que não visa atendê-los. Na verdade, parece que é feito de uma forma que tenta excluí-los, né? Se der para você se encaixar, tudo bem, se não, fica de fora. Tamires, por favor, pode falar. Oi, gente, boa noite. É uma consideração que um tempo atrás eu estive em Ubatuba e parece que tem uma segregação na cidade, né, entre a parte rica da cidade e a parte que tem as comunidades tradicionais. E isso fica muito visível. Tanto que no centro tem uma parte mais gourmetizada, realmente, e uma parte que muda completamente a paisagem, tem mais feiras, assim, até tinha muitos indígenas com com artesanato, né, expostos no chão mesmo. E aí eu vejo um pouco de descuido da parte do município. E aí eu não sei como um projeto que o professor comentou, que é magnífico, inclusive, tudo que ele apresentou, atua nessa questão da valorização, até disposição, assim, porque acaba que as comunidades, né, elas precisam também se entenderem um pouco, acho que como empreendedor, eu não sei se seria a palavra certa, mas mais ou menos nesse caminho, não sei se você me fiz entender. Então, não sei se eu consigo te responder, Tamires, mas, assim, na verdade, o que a gente tem feito e as comunidades é fortalecer a luta política dessas comunidades, para elas poderem, assim, primeiro, claramente a gente tem não só em Ubatuba, como nesse território inteiro, em vários outros territórios, uma divisão mesmo, né? Não sei se vocês acompanharam o que aconteceu agora, o desastre socioambiental lá de São Sebastião, que é parte da nossa área. A gente teve um desastre, atingiu todos, mas fortemente matou foi as comunidades pobres, né? Sejam elas tradicionais, sejam os pobres que migraram para lá para servir aos ricos. E a gente tem uma chocante em São Sebastião, como nos outros espaços aqui, uma divisão mesmo. A gente tem os ricos com suas grandes casas que ficam, se muito, 1 mês por ano no território e ocupam os melhores lugares com uma densidade de ocupação baixa, e os pobres nas áreas de risco, uma densidade populacional
alta o ano inteiro, né? Porque eles vivem nesses lugares. Os outros não, são lugares de segunda residência. Nesse processo, claramente, há um processo de racismo ambiental que separa essas comunidades. O que a gente faz é fortalecer a luta política dessas comunidades, porque, gente, a luta é política. Ela é econômica, mas a partir da luta política, porque são modelos de desenvolvimento que estão em jogo. O que a gente faz é fortalecer essas comunidades e suas associações, suas organizações coletivas, para que elas possam enfrentar essa luta, inclusive com os municípios que geram espaços segregados, por exemplo, esse que você falou dos indígenas. Lá em Paraty acontece a mesma coisa, os indígenas foram proibidos de comercializar no centro. Então, o que a gente tem feito é tentar fortalecer politicamente, economicamente, a partir da geração de trabalho e renda, e de uma série de formas, mas, sobretudo, politicamente, para que essas comunidades tenham espaço e força para lutar por seus direitos, né? É um pouco essa a lógica. E fortalecer politicamente, ela é não apenas fortalecer com geração de trabalho e renda, mas fortalecer em processos de articulação, construir articulações em rede, é o Fórum de Comunidades Tradicionais, juntar diversas comunidades tradicionais em redes e pressionar, e o coletivo Caiçara também fazer isso, é um pouco tentar fortalecer esse conjunto de atores políticos que representam essas comunidades, para que elas sejam ouvidas e que elas reivindiquem seus direitos e sejam capazes de lutar por seus direitos. Porque não vai ser no individual, do empreendedorismo individual, que isso vai se resolver, né? Essa é mais uma balela construída nos últimos anos de que o empreendedorismo vai resolver alguma coisa. Empreendedorismo de pobre é ser iFood, né? Isso não resolve a vida de ninguém. As lutas são coletivas a partir dos processos de organização coletiva. E é isso que a gente tem investido nesse processo. Tem uma pergunta aqui: é escoamento de alimentos das comunidades para outras regiões? Mas pouco. Na verdade, uma das discussões na agroecologia são os circuitos curtos, né? A gente consegue comer alimento de qualidade e fortalecer o desenvolvimento local quanto mais a gente trabalha com circuitos curtos, né? Produz e consome próximo. E a gente não tem um nível de produção aqui no território, em agroecologia, dessas comunidades, que permita atender a toda a demanda do território, quanto mais de outros territórios, porque a demanda é muito grande, porque ela se articula muito com o turismo, inclusive com o turismo de massa. Boa parte dessas comunidades produz e vende para os restaurantes, para os hotéis, para outras comunidades, para empreendimentos comunitários, mas também para os empreendimentos comuns, né? Porque as pessoas precisam vender. Então, tem todo um processo, aí é difícil atender outras regiões, porque nem tem produção para isso. Mas o objetivo não é esse, o objetivo é fortalecer as pequenas produções para que a gente construa redes de comércio, que são redes de diálogo, de articulação, que fortaleçam o conjunto das comunidades. Mais alguém, gente, queria fazer algum comentário, uma pergunta? A gente já está chegando no nosso teto de tempo. Eu tenho só mais uma colocação, né, que o professor falou sobre essa questão do empreendedorismo ser balela, que no governo anterior a gente teve exatamente isso. Teve o primeiro licenciamento em território indígena, se não me engano foi no Mato Grosso. E como que nesses territórios tradicionais aí entre Rio de Janeiro e São Paulo, na Costa Verde, eles têm as unidades de conservação. Então, seria interessante que elas, por serem em territórios tradicionais, já serem de uso sustentável? Porque assim, antes de ser construída uma unidade de conservação ali, já existia aquela comunidade que faziam práticas sustentáveis, já com a sua cultura e tudo. Então, na verdade, Tamires, as comunidades sobrepuseram os territórios ancestrais dessas comunidades. Por isso, hoje, quando falam, não, as comunidades estão dentro das unidades, a gente diz, não, as unidades estão dentro do território das comunidades. Isso, exatamente. E antes fossem só de uso sustentável, tem várias que não são, e esse é um problema. O Parque Estadual da Serra do Mar, o Parque Nacional da Serra da Bocaina,
Elas são 2 exemplos de unidades de proteção integral que querem proibir as práticas das comunidades. Só que, se por um lado a lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, a lei do SNUC, 9985 de 2000, ela tenta dizer que dentro das unidades de proteção integral não pode ter diversos desses usos, existe uma série de legislações e tratados internacionais que garantem às comunidades tradicionais a reprodução dos seus modos de vida que passa por esses usos. Então, tem muito conflito. No momento atual, em boa parte desse território, em alguns casos os conflitos permanecem, mas em muitos a gente tem conseguido, a gente teve, por sorte, a entrada de alguns gestores nessas unidades que têm buscado diálogo e construído protocolos que permitem essas comunidades permanecerem, geralmente intermediados pelo Ministério Público. Mas esse é um dos conflitos mais graves aqui. A gente já teve situações assim, os caras virem e criminalizarem as comunidades, querer botar na cadeia, fazer coisas absurdas, como se as comunidades não fossem elas que tivessem, ao longo dos seus centenas de anos no território, garantido a conservação dessa Mata Atlântica, porque essas unidades foram criadas onde a Mata Atlântica era conservada pelas próprias comunidades, porque se as comunidades não fossem capazes de conservar, como as comunidades estavam nessas áreas há mais de 100 anos, essas áreas não seriam conservadas. Elas são conservadas na medida em que elas foram conservadas pelas próprias comunidades. Então, você expulsar essas comunidades, na verdade, é uma forma de valorizar o território para os grandes empreendimentos imobiliários, porque, vamos ser sinceros, o grande capital, ele quer espaços verdes para chamar de seus e poder vender seus empreendimentos imobiliários no entorno desses espaços como lugar natural, como verde. Ele não quer pessoas ali, muito menos comunidades tradicionais. Então, isso tem uma disputa por trás desse processo, que é a disputa pelo território. Temos mais um tempinho, professor Leonardo, para Valesca. Vamos responder a pergunta da Valesca e depois a gente fecha. Deixa ela fazer a pergunta dela. Obrigada. Uma pergunta. É que, assim, o professor estava falando isso, né, relatando os modos de vida e a conservação, e eu estava lembrando aqui que realmente, na minha infância, com os nossos modos de vida, né, e de preservação ambiental que não geravam impactos, eu lembro que eu via muitas espécies que hoje a gente não vê mais. Poucos anos depois que a empresa se instalou e ampliou as operações ali, nessa região, sumiram essas espécies, cavalos marinhos. Eu via muitos cavalos marinhos, peixe-trombeta, peixe-folha, mero, que está em extinção. A gente nunca mais viu, coisas que faziam parte, inclusive, da nossa dieta, né? Alguns peixes que hoje em dia estão em extinção e que não está em extinção pela pesca artesanal, porque a gente respeitava o tamanho do peixe, o crescimento, o ciclo natural, né? Está em extinção por outros motivos. Faz todo sentido, assim, conforme o professor está falando, né? Porque tem esse conhecimento técnico, né? Essas estatísticas que ele foi adquirindo e foi trazendo para a gente. Eu tive essa parte de vivência mesmo. Perfeito. Traduz um pouco do que eu estava falando. Gente, antes de terminar, eu só queria pedir desculpas pela minha conexão, mas acho que no final, tirando os problemas, o resto tudo deu certo. Foi um prazer. Deu sim. Perfeito. E a gente faz esse apoio aí agora com a outra gravação e vai dar tudo certo. Professor Leonardo, rapidinho, você pode só comentar o material que você compartilhou conosco no curso, né? Sim, vídeos, eu compartilhei capítulos, alguns materiais, alguns vídeos. Tem um vídeo de um projeto que a gente fez junto com a Unesp Agroecos, que é legal, que dá um panorama geral dos processos agroecológicos. Tem alguns vídeos do Projeto Povos que falam de técnicas produtivas ou de pesca das comunidades. Tem um muito legal sobre a casa de farinha do Quilombo da Fazenda. São vídeos que vale a pena, são vídeos muito curtos, todos, mas que são muito interessantes para entender essa relação das comunidades tradicionais com a segurança e soberania alimentar e com a produção, e mesmo com a troca de saberes intergeracionais. É bem legal.
E tenho 4 materiais impressos. Um é um livro que conta um pouquinho a história do observatório até 2017, mais ou menos, o livro é de 2019, mas os textos são lá de 2017, então aconteceu milhões de coisas depois, mas é legal para entender a conceituação que está por trás, a lógica da incubadora, o que a gente pensou, especialmente o capítulo da incubadora é muito interessante, e tem 3 publicações que são do Projeto Povos também, que caracterizou as comunidades a partir do olho das comunidades. Fiz um mapeamento, uma cartografia social dessas comunidades, e é legal que eles mostram as áreas de uso, as áreas de produção, as áreas na floresta que eles fazem extração a partir do olho das comunidades. É um processo bastante interessante e ele envolve 3 territórios, cada território junta 9, 10 comunidades. É muito legal para compreender como essas comunidades dialogam entre si, como que elas ocupam esse território, qual a relação delas com o território, para poder entender um pouquinho essa lógica de segurança e soberania alimentar que está por trás desse conjunto de ações que elas fazem. São 3 cartilhas, mais 80 páginas, muitas imagens, é muito bonito, diga-se de passagem, muito boa, vale a pena. É isso. É isso, ó, a Valesca está aqui do lado agradecendo, né, um agradecimento especial, que bacana, né, ter essa vivência aqui também para colocar em discussão, e ela pede seu contato, então, como a turma de Moçambique, né, eu vou disponibilizar o seu e-mail. Você pode mandar meu e-mail para eles? Sim, eu coloco lá junto com a disponibilização da gravação. Bom, encerramos então, professor Leonardo, muito obrigada, viu, novamente pela sua disponibilidade, né, todo o seu empenho mesmo sem conexão em se comunicar aqui com a gente. Obrigada pelos materiais, por toda esse relato dessa experiência, foi muito, muito importante, muito enriquecedor para o nosso curso. Prazer. Pessoal elogiando aqui. À disposição, tá bom? Tá certo, obrigadão. Obrigada, muito feliz gente. De ver que a maior parte são mulheres, né? Isso é bem legal. Assim, tem sido praxe aqui nos nossos processos, a mulherada está muito forte. Bem legal. Boa noite a todas. Boa noite, obrigada. Pessoal, obrigada por terem participado, por terem vindo. Eu estava sentindo falta de vocês aqui. Mas a gente vai compensar, então, esse problema de conexão aí e disponibilizar a outra gravação para vocês. Vai dar certinho. Obrigada, Lília. Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigada, Natália. Boa noite, pessoal.